Você falou da sua ópera caipira, né? Que foi seu trabalho de mestrado. Como funciona isso, uma ópera caipira? Boa pergunta, né? Eu também fiz essa pergunta quando a Nisa Tanque, que era professora de canto da Unicamp, ela me procurou e falou: Ivan, eu ouço suas composições, gosto muito, gostaria que você desse uma olhada num libreto que eu tenho aqui, que pode vir a ser uma ópera caipira. Então, eu peguei o libreto, era um libreto muito grande, né? Tinham 33 áreas, 33 letras, né? Umas letras gigantescas, assim, uma coisa. E aí eu comecei a compor. No que eu comecei a compor, deu uns 3 meses, eu parei. Falei, nossa, daqui a um mês eu vou estar me repetindo, eu preciso estudar mais. Aí eu fiquei 6 meses ouvindo muita música caipira, mas assim, muito. Algumas pessoas me ajudaram muito, dentre as quais eu cito o Nelo Balducci, que era um motorista de uma Kombi de uma empresa, que prestava serviço no metrô, e a gente tocava muito no metrô, e ele sempre que buscava a gente em Campinas, o trem de corda. Ele me gravou fitas de música caipira, década de 30, 40, e a partir dali eu comecei esse mergulho, né, de estar dominando essa linguagem, entendendo. E sobre o que contava a história mesmo, o livreto? Qual era a história? O livreto é uma história de amores e contendas entre fazendeiros e colonos, né, onde no meio dessa história de amores de jovens e briga com os pais, de um fazendeiro mau, opressor, você tem uma feira que tem os vendedores de coisas típicas, tem uma folia do divino que passa pelo lugar, passa um mestre carreiro com os carros de boi, né? Tem um berranteiro também e... Dava margens a muitos temas, né? Sim, é uma história bem... que na ópera, cada personagem era caracterizado por um instrumento. Ao invés de ter uma ideia do Richard Wagner, que tinha um leitmotiv, que era um trecho melódico que avisava a vinda de tal personagem, eu defini um instrumento para cada personagem e um ritmo do universo da música caipira. Então sempre que aquele personagem canta, ele canta naquele ritmo. E quando os amores, os pares se encontram, você tem um entrelaçamento dos ritmos, né, que às vezes são muito distintos um dos outros. Não tem como ouvir essa ópera, né? Tá disponível em algum CD? Não tá, rapaz. Eu não consegui gravar e passou na mão de produtor e eu fiquei meio desiludido. Porque uma época a gente arrumou até o dinheiro, mas a pessoa pisou na bola e se envolveu com outras coisas e perdeu um patrocínio de 750 mil, né, que dava para montar a ópera, gravar DVD e fazer tudo. E daí tá parada, tá só escrita aqui, né, tem só as partituras, né. Um ano antes, né, saiu o seu primeiro CD solo, né, o Paisagens. Quer dizer, são 17 canções. Você pode falar um pouco sobre esse CD? Como foi? Você pensou em fazer um álbum e começou a compor, ou você reuniu várias composições? Não, foi o seguinte, o esquema como eu trabalho com meus alunos, que é um esquema que eu copiei da cultura popular, que eu chamo de... O nome mesmo é Pedagogia do Congado, que eu inventei, mas eu chamo de imitação criativa, que é um nome mais acadêmico. Meus alunos todos compõem, eles aprendem a tocar compondo, né? Que você tem um poder de fixação maior das informações quando você trabalha com coisas suas. E então, o Paisagens é o disco onde eu descobri a viola. Eu fui descobrindo a viola compondo as músicas do Paisagem. Eu peguei o instrumento para tocar e na medida que eu ia tocando, eu ia descobrindo, que interessante isso. E se foram virando músicas, né? E agora foi um processo, né? Isso durou 6 anos esse processo. A música, no caso, A Força do Boi, é uma música que eu fiquei 4 anos para compor, né? 4 anos? Que eu acho a música mais sofisticada do CD ali, né? E continuando nesse aspecto de tentar unir ao popular ao erudito, você que iniciou a Orquestra Filarmônica de Viola Caipira, né? De Campinas. Isso. Que inclusive já se apresentou na Sala de São Paulo, já lançou um álbum em 2004. Qual foi o intuito, assim, da criação da orquestra? Foi explorar as possibilidades da viola, desenvolver a música? Na realidade foi uma coisa externa. Foi o Toninho, o prefeito que foi assassinado lá em Campinas. Ele queria ter, além da orquestra sinfônica, uma orquestra de violas que atendesse um pouco essa grande população migrante que tem em Campinas, na periferia, né? Campinas tem, pra você ter uma ideia, tem 450 mil mineiros morando lá, né? Então ele me convidou para montar essa orquestra. E aí eu montei, com 3 meses de orquestra, o Toninho morreu, né? Aí teve uma mudança de rumos na direção lá da prefeitura e foi questionado o meu trabalho na orquestra porque eu não era do partido.
assim, eu precisava ser do partido para ter cargo, né? Era mais ou menos essa a ideia, né? Eu não tinha um merecimento técnico de fazer as coisas, aí eu me desliguei, ficou impossível. Aí eu falei, gente, eu não tenho condições eu morava em Minas nessa época, em Caldas, eu não tenho condições de vir 2 vezes por semana de Caldas para tocar diante dessa orquestra e não ganhar, eu não consigo fazer isso, eu vivia disso, né? De aula e de shows. Mas essa orquestra, ela foi muito interessante no que toca. As orquestras de viola são mais de 100 hoje, né, aqui na nossa região. Essa daí foi a pioneira? Não, ela é a pioneira na linguagem que ela usa, né? Porque todas as orquestras trabalham, ou até então trabalhavam, com a ideia da reprodução da dupla, né? Era metade tocando, metade solando e pronto, né? E a primeira que vem com concepção de orquestra mesmo é essa, né? A partir dos arranjos que eu fiz, que a gente trabalhava com até 7 vozes, né? 7 naipes diferentes ali, né? Então você explora muitas vozes, eventos diferentes no mesmo acontecimento, né? Como é uma orquestra mesmo, né? A orquestra agora está ligada ao Núcleo de Cultura Caipira, né? Isso. Que é uma ONG. Uma ONG que a gente criou, né? Então nós mantivemos uma orquestra, um trabalho de luteria com crianças numa favela em Campinas. E essas crianças jovens, né? Eles não têm nada a ver com viola na favela, mas os pais tinham tudo a ver, né? Então quando eles construíram a viola e começaram a aprender, eles chegavam em casa tocando e aí o pai começava a cantar, falava, pai, você conhece isso, né? E isso criou um elo de proximidade, que era o objetivo final do projeto, né? Um elo de proximidade entre as gerações, né? E desses 10 meninos, 2 se profissionalizaram como luthiers mesmo na época. No site, né, você se lê que foi criada para resgatar e divulgar os aspectos da música caipira. E quer dizer, se algo tem que ser preservado, é porque enfrenta desafios, né, obstáculos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, os artistas com quem eu falei disseram que vive-se um momento bom. Talvez também por conta da internet, segmentação de gostos, enfim. Como você analisa esse aspecto? As coisas estão melhores em relação a 20 anos? Elas estão melhores. Elas estiveram muito ruins, mas hoje não é só a internet, não. Você tem na realidade, você tem uma conjuntura aí de acontecimentos. Eu acho que você tem um efeito colateral a essa tentativa de globalização no que toca a uniformização dos gostos a partir do consumo, né? Que é mundial. Você tem culturas locais sendo ressaltadas no mundo inteiro, né? Hoje em dia você tem prateleira de música étnica nas lojas, né? De música de world music, não sei o que, música dos povos, inventam nomes bonitos aí para a mesma coisa. Antigamente você não achava esses discos, né? Hoje em dia tem valor. Você vê que na minha época os jovens dançavam discoteca, hoje os jovens dançam boi, dança forró, entende? É diferente. Um contraponto à globalização mesmo, né? Exatamente. Você tem também aqui, agora, fatores locais. Uma certa desilusão com o sonho da cidade grande. Agora as pessoas impossibilitadas de voltar ao campo, elas começam a tentar resgatar valores que outrora fizeram parte de suas vidas. Então você tem a honestidade, a solidariedade, um jeito menos cobiçoso de se olhar para as coisas, uma preocupação maior com o ser do que com o ter. As pessoas querem ter tempo para fazer as coisas. E o tocar viola, de certa forma, de início é até um estereótipo disso, né? O pessoal que entrava na orquestra, eles punham um chapéu, começavam a fumar cigarro de palha, né? E iam de dentro para fora, ou melhor, de fora para dentro, com esse movimento de interiorização dessa cultura, dessa calma, né? Desse outro olhar. Agora, é inconteste, entende? A gente tem que render graças e rezar. Todo dia para o Almir Sater, que o Almir Sater aparecido em novelas mudou tudo. O público nosso de viola mudou. O estudante de viola era tudo de 30 anos para cima. E quando o Almir aparece em telenovela, baixa para 12 anos, 13 anos, começa menino querer tocar viola, né? O Almir, ele muda diante do grande público essa presença do que era o tocador de viola, que estava muito depreciada, né, em função do êxodo rural e da maneira como a cultura caipira foi tratada no contexto da cidade grande. E eu acho até que é das coisas mais importantes foi a aparição dele em telenovelas. Você acha que daí é uma volta uma volta interior, né? Porque a música sertaneja, a música regional estava se urbanizando, né? Você vê, inclusive, por exemplo, duplas Chitãozinho e Chororó, que pelo nome seria algo extremamente caipira, né? Não, na realidade já tinha se urbanizado, né? Nos anos 20 começa um movimento migratório muito grande
de modo que nos anos 60 você já tem uma população urbana ficando maior que a rural, né? E hoje a gente tem menos de 17% da população morando no campo. O que acontece é que essas populações, elas, na medida que elas vêm para a cidade, você tem um choque cultural muito grande, que ele acarreta perdas e acarreta ganhos, né, de valores culturais, para a cultura menor, que é a do migrante, né, porque a da cidade já está ali, a cultura que está ali no lugar dela, né. O que acontece é que a partir dos anos de 1960, a partir do advento da Jovem Guarda, você já vê que tem uma grande população que consumia essa música caipira, mas que consumia música urbana também, né? Que são os filhos desses migrantes, que viviam uma certa idiosincrasia de ter uma cultura super tradicional em casa e ter uma outra cultura na rua, na escola, no trabalho, totalmente diferente, né? Uma outra educação diferente da que ele recebia em casa. Então, o próprio mercado fonográfico percebe que tem um filão aí que precisa ser explorado. E as primeiras pessoas a gravar nessa linha são Léo Canhoto e Robertinho, que começam então com essa vertente do caipira urbano. Puxa muito mais pro lado do cowboy, né? Começa as capas dos discos, eles estão que nem faroeste mesmo, né? Aí você vê as duplas, então aí com o Léo Canhoto e Robertinho começa uma vertente que mais comercial, né? Não que a outra não fosse, a outra era muito comercial, vendia muito. A música caipira foi o terceiro filão que mais vendeu disco na história do disco no Brasil, né? Então você tem essa outra vertente que vai crescendo em detrimento da outra que vai diminuindo. A música caipira, ela, como todo segmento da cultura brasileira, não só da música, ele está sujeito a misturas, a influências de fora, e essas influências pode dar uma cria bonita e pode dar uma cria feia, sabe? Na terceira parte do programa, Ivan comentará o álbum Caipira, uma releitura dos clássicos do gênero muito elogiada pelo próprio Rolando Boldrin. Lembrará também do CD do Corpo à Raiz, criado especialmente para um espetáculo de balé. Antes disso, ouça a música Moreninha.